Bem-vindos ao episódio de junho do podcast Energia do jornal Água e Ambiente. Passou o mês do apagão, mas ele continua bem presente a iluminar a atualidade noticiosa. Nestes últimos dias, falou-se do tempo que as Black Start levaram para operacionalizar a regenerização do sistema elétrico nacional. Quase como consequência, logo surgiram notícias de pedidos de indemnizações. Neste podcast, queremos perceber se, no entender dos nossos especialistas, resultam do apagão consequências negativas para o desenvolvimento das energias renováveis em Portugal. E também perceber se é razoável o prazo que a Rede Europeia de Gestor de Redes de Transporte e Eletricidade, a ENTSO-E, estabeleceu para a entrega do seu relatório final sobre os motivos do apagão 30 de setembro de 2026. Para falarmos sobre tudo isto, temos connosco, como habitualmente, o engenheiro Mário Paulo, presidente do Conselho Consultivo da ERSE, e o Paulo Preto Santos, coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast de Energia do jornal Água e Ambiente. E temos o gosto de ter connosco, mais uma vez, o engenheiro Jaime Braga, assessor da direção da Confederação Empresarial de Portugal. Vamos dar ao início e começo por aquela questão. Depois do apagão, vamos ter um antes e um depois em matéria de desenvolvimento das energias renováveis em Portugal, talvez mesmo em termos europeus, já que quer Portugal, quer Espanha, a Península Ibérica, são uma referência, têm sido uma referência para o desenvolvimento das energias renováveis. Será que vamos ter, a partir deste apagão, um antes e depois em matéria de desenvolvimento destas energias? Gostava de ser otimista, mas não consigo. Em termos europeus e em termos de política nacional, digamos, algum desequilíbrio, não quero também ser demasiado violento, na opção das renováveis, faz obscurecer muitos raciocínios, inclusivamente de quem tinha a obrigação de os ter. E eu cito um provérbio: à primeira cai quem quer. À primeira, todos caem. À segunda, cai quem quer. Infelizmente, eu penso que ainda querem cair outra vez. Muito bem. Não há... E eu posso acrescentar. Ainda ontem, em Bruxelas, está bem que o ambiente era outro. Era uma reunião das associações europeias dos distribuidores de gás. Eu tive a ocasião de dizer que nos tempos que correm, com os riscos tecnológicos, que se associam a riscos sociopolíticos, só um louco é que confia num único mercado organizado. Melhor fora que respeitassem em cada país as proporções economicamente úteis dos três mercados que existem: os combustíveis, o gás e a eletricidade. Muito bem. Mário, qual é a tua opinião? Há, de facto, um antes e um depois do apagão? Vamos ver, no último podcast eu li aqui um artigo que foi publicado ao fim de 3 dias e cujo título era "Que o apagão nos ilumine". E foi a primeira vez que dissemos em público que o problema que aconteceu em Espanha não tinha a ver com renováveis, tinha sido um problema de sobretensão das redes. E esse problema de sobretensão é que tinha, digamos, levado à saída das renováveis. Portanto, é muito difícil, quer dizer, este acontecimento é um acontecimento extraordinário, que nunca aconteceu, quer dizer, já houve vários apagões com digamos, parciais. Agora um blackout total é uma coisa de tal maneira indisparada, de tal maneira invulgar, que é óbvio que tem que levar uma profunda reflexão, não só nas energias renováveis, mas em tudo. Do meu ponto de vista, o principal problema aqui a esclarecer claramente é a transparência dos sistemas. Eu não esperava que houvesse esta guerra de informação entre o operador de sistema espanhol e as empresas espanholas, que em público se viessem mutuamente a desmentir com dados sobre o que aconteceu. E, portanto, isto levanta ao problema de saber se o despacho não necessita de ter um estatuto, por exemplo, parecido com a entidade reguladora do setor energético, com a ERSE, em que é completamente independente, quer das entidades privadas, quer do Estado. Porque o problema não era, como disse aqui há uns tempos atrás um grupo de mais do Bloco de Esquerda, que na altura queria privatizar
o despacho. O problema não é privatizar o despacho. O problema é arranjar um estatuto para o despacho que seja absolutamente transparente. Um tema desta natureza, desta envergadura, deveria ter levado ao Parlamento não os ministros da tutela, mas a rede elétrica. E a senhora Beatriz Corredor, que era a senhora da rede elétrica, que estava à frente, que é uma economista, nem sequer apareceu. E quando apareceu foi um problema, foi uma situação que eu nunca vi, mesmo em Espanha, que é chegar, estava presente as pessoas da Iberdrola e as pessoas da Endesa. Ela chegou, disse o que tinha a dizer, disse que estava tudo bem, que não aconteceu nada de mal e foi-se embora. Não perguntou ninguém. E, portanto, esta falta de transparência, para mim, é o principal problema o primeiro problema que tem que ser resolvido. Não sei se vai ser resolvido ou não, mas tem que ser resolvido. Porque depois há aqui muita informação. Mas, Mário, não recebes uma travagem na ambição em matéria de eletrificação, na aposta nas energias renováveis? Vamos lá ver, eu não receio nem deixo de recear, quer dizer, porque essa pergunta tem implícita um argumento que não está demonstrado. E quem causou isto foi o facto de termos pouca inércia ou o facto de termos muitas energias renováveis. Por exemplo, só um dado. Mas o que é certo é que o sistema está a funcionar com menos energia renovável por questões de precaução. Muito bem, já vamos a esse aspecto. Só um dado. No dia do apagão, a maior concentração de solar fotovoltaica estava na Extremadura. Não estava no Sul, 27%. Isto é, e onde havia mais, e portanto é dali, portanto, que vai a energia para Madrid. E portanto, o deslastre ter-se-á dado num sítio em que até a percentagem de renováveis não era assim tão grande quanto isso. Okay. Agora, eu acho que devemos separar a discussão sobre o mix energético deste acidente. Dizer que este acidente foi provocado porque tínhamos um determinado mix energético, é esquecer que no passado já aconteceram outros acidentes com mix energéticos em que renováveis, o fotovoltaico nem sequer existia. Portanto, agora, essa discussão de quanto é que custa um sistema com uma percentagem de 60% ou 70% ou 80% ou 100% devia ser separada disto. Sim, senhor. E já agora só uma informação que é, de facto, nós estamos a operar neste momento com menos energias renováveis. Mas o custo do mercado de serviços, que já estava, o custo médio em Portugal era 8 euros por megawatt-hora, em Espanha aumentou 80%, tem 27 euros o mercado de serviços. Para as pessoas que não percebem nada disto, ou que não estão informadas, isto não tem nada a ver com energia. Agora, em cima disto é preciso meter o preço da energia. E, portanto, nós temos que saber como é que, digamos, gerimos o sistema ao mais baixo preço possível. Esta discussão devia e deve ser tida independentemente de qualquer acidente e sem nós termos a certeza absoluta, não sei se algum dia a vamos ter, sobre o que é que provocou o acidente. Muito bem. Paulo. Se a partir daqui haverá um antes e depois. Vai, de certeza, haver um depois. Eu ontem assisti à entrevista que a senhora Ministra deu um depois diferente. Um depois diferente. Na SIC Notícias e admirei a forma como ela tem abordado esta questão com muito cuidado, medindo muito bem as palavras, mas com muito bom senso. E registrei aqui duas frases muito sintomáticas do que está na cabeça dela e que são estas. Duas. Claro que tiramos ilações do apagão. Portanto, já tiraram ilações do apagão. Isto vai mudar qualquer coisa. E disse mesmo, logo a seguir, o sistema elétrico hoje está a operar com menos intermitência. Foram estas as palavras. E, portanto, ainda não sabemos qual é a causa. E não sabemos qual é a causa. E, no meu ponto de vista, não é isso que está aqui em causa. Já sabemos que não foi... O fenómeno não aconteceu por causa das renováveis. Não aconteceu porque houve, de facto, uma sobretensão, que por causa dessa sobretensão tiveram que desligar, isto tudo aconteceu do lado espanhol, tiveram que desligar duas centrais térmicas e depois, pelo desligar das centrais térmicas, veio então o problema da frequência e o problema da frequência aí, lá está, acabou por acontecer a inércia. Aí a inércia apareceu, ou a falta dela é que aconteceu, e aí cá estão as renováveis que não têm essa capacidade de segurar um sistema, um fenómeno, uma flutuação, quando a frequência flutua. Mas podem ter.
Podem ter de outra forma. E é que está. É que atualmente estas renováveis, estamos a falar da fotovoltaica e da eólica, como elas são hoje concebidas e como lhes foi dito aos produtores para se ligarem com os protocolos de ligação à rede, como lhes foi dito para se ligarem, não acrescentam segurança ao sistema. Eu acho inédito que alguém tenha vindo dizer que renováveis é igual a maior segurança do sistema. Não. Não como elas são hoje. Nem segurança no sistema, nem segurança no abastecimento. Porquê? Porque ninguém pode conceber um país, seja qual ele for, que um dia tenha a ideia de ser todo elétrico. Porque os sistemas elétricos são máquinas hipersensíveis. Estão à mercê de qualquer ataque em cenário de guerra, qualquer ataque de natureza física, de natureza informática, de natureza... E uma pequena coisa pode desligar um país inteiro e esse país depois não tem nada. Se é todo 100% elétrico, não terá combustíveis, não terá gás, não terá nada. Isto só na cabeça de quem não tem ideia do que é a segurança de um sistema ou de um país. Por tudo isso deve haver um depois diferente. Exatamente. Sim, senhor. Engenheiro em Braga, o Plano Nacional Energia e Clima, o PNEC 2030, e o apagão no fundo. O PNEC apostou sempre em metas ambiciosas para a incorporação de energias renováveis. Aliás, o atual PNEC, visto por Graça Carvalho, é mais ambicioso do que o anterior. Tudo isto tendo em vista a neutralidade carbónica em 2050. Mas essa incorporação de renováveis, parece ficar claro que o apagão deve ser devidamente ponderado. Faz sentido um PNEC ser apenas um repositório de metas sem remeter para análise, estudos técnicos e económicos? Aí é-me fácil responder, quer pessoalmente, quer até nas minhas funções de assessor da direção da CIP. Quando da discussão sobre o atual PNEC, a CIP foi bastante crítica sobre o exagero das metas que estavam a ser estabelecidas. Porquê? Porque aposta num aumento brutal da eletrificação, naquilo que é a transferência natural e progressiva de consumos para a eletrificação, que é perfeitamente normal. Basta dizer-se, em 2005, a indústria dependia modestamente de 17% da eletricidade, hoje depende de 33%. Portanto, tem o seu percurso, mas calma, é um percurso pensado, calmo, leva tempo. E é incremental, não é à força. Duplicar a perspectiva de potência elétrica instalada e prever consumos brutais de eletricidade, tem uma explicação. É que a descarbonização que é feita a partir de combustíveis, de acordo com o PNEC, é feita também a partir de eletrificação. Ou seja, o plano do hidrogénio. Que tem toda a razão de ser, mas infelizmente, talvez daqui a uns anos bons, não sei quantos. Sim, senhor. Mário. O sujeiro... Portanto, se me permite, sim, o PNEC está desajustado. Ou seja, isso fala-se muitas vezes em revisão do PNEC. Isto seria motivo para fazer uma revisão do PNEC? Não tenho a menor dúvida que seria, pelo menos, uma prova de bom senso. Muito bem, vamos aguardar. Estou perfeitamente alinhado com o Sr. Engenheiro de Carvalho. Aliás, escrevi também na altura, aqui neste jornal, sobre isso, sobre a forma como os PNECs foram feitos. Para além do que o Sr. está a dizer, há um outro aspecto da indústria que o Sr. também conhece, que há problemas, digamos, processos que nem sequer podem ser eletrificados, quer dizer, tudo que seja produção de energia a 200 graus centígrados ou produção de vapor, desculpe. Acima de 200 graus centígrados, não há grandes soluções para as empresas, isso afeta grandes setores económicos portugueses. Também não havia provas de que a própria eletrificação da mobilidade, onde a eficiência se justifica mais, que se há setor em que a eficiência, digamos, tecnológica, ou enfim, energética se justifica na mobilidade, também não está a acontecer. Mas para mim o que eu disse na altura e mantenho é o seguinte: os PNECs, quer o português, quer o espanhol,
Eu, na altura, tive a oportunidade de ler um senhor basco, acho que chama-se Antechón, assim, uma coisa, contribuiu muito para o plano espanhol. Foram feitos ao contrário, isto é, estabeleceram-se determinadas metas, determinados objetivos, e depois pôs-se a equipa toda a trabalhar para ver como é que esses objetivos eram feitos. Portanto, é exatamente o contrário do que, na minha opinião, deve ser feito. Agora, eu acho que... Começou-se a casa pelo telhado. Como? Começou-se a casa pelo telhado. Pois, exatamente. Enfim, foi por cima, quer dizer, e depois vamos fazer para esse telhado, etc. Agora, o que o Sr. está a dizer é absolutamente, eu acho que é absolutamente sensato. Nós só há muito pouco tempo é que tivemos o consumo de eletricidade equivalente a 2010, estamos há década e meia. 50 terawatts-hora. E, portanto, só há muito pouco tempo é que tivemos um trimestre que, da década e meia atrás, portanto, a eletrificação, nem em Portugal e na Europa, não está a decorrer como se pensava e, portanto, enfim, se não quisermos ser multados, eu presumo que se não corrigirmos isso, e esta era uma boa altura para pegar nisso e corrigir isso, poderemos vir a pagar multas das nossas próprias ilusões que lançámos, quer dizer, e lançámos ilusões, lançámos metas que não fazem sentido e, portanto, se não houver esse bom senso, o país acaba por ser prejudicado. Sim, senhor. Paulo. Pois eu estou de acordo com tudo o que foi dito até agora sobre o PNEC. Mais do que as metas que são ambiciosas, eu fico com receio de que alguns dos valores que são ditos e são comunicados para a comunidade europeia sobre como é que essas metas estão a ser cumpridas sejam reais. Porque há aquela vontade política de não falhar aquela meta, então pode-se estar aqui a inventar qualquer coisa. E como é que se poderia Eu inventar? digo isto porquê? Porque, de facto, hoje temos uma meta, e agora estou-me só a reportar a eletricidade, chegámos a 2030 com 93% de energia, de componente renovável, de fração renovável. Estava em 80, passou para 93. Dizem, isso é loucura, não que se vai conseguir isso. Eu já não sei. Eu até já digo, se calhar até conseguem. Porquê? Porque vêm aí os mecanismos e os... Como é que eu ia dizer? E as formas de dizer que se conseguiu lá chegar, para não dar outros nomes. Vêm aí os multiplicadores, quando for dos transportes, ou seja, os transportes elétricos, os que são elétricos, vão ter um fator de multiplicador de 4. Vão dizer que o kWh que foi usado neste carro elétrico vale por 4 kWh. E isso vai para a fração para contribuir com os para os 93% que tem que se cumprir a 2030. Ou seja, com coisas destas... Tudo martelado. Tudo martelado. E o martelo das bombas de calor. Vocês já viram, e façam um comparativo, porque isto está tudo no Eurostat, está tudo naquele fecheiro Excel, os shares da Comunidade Europeia, da Comissão. Já viram o peso das bombas de calor em Portugal face ao consumo total do país? É enorme. É muito mais que os outros países, como se este país fosse um país cheio de ar-condicionado. E cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Porque Cheio de dinheiro. Porque as bombas de calor São mais aparelhos de 500 mil TEP. Exatamente. Não, essa é uma Vão aos dados da DGE e vejam o peso que tem lá, aquele valor, Bombas está nos de calor. 900 e tal, agora não sei de cor, das bombas de calor, que isto diz respeito ao ar-condicionado e diz respeito a outro tipo de... Sobretudo nos serviços. Ou seja, é a fração de energia que, associada ao consumo elétrico dessa bomba de calor, a fração de energia que é extraída do ar. E então está lá que isto representa aquele valor que é absolutamente enorme comparado com os outros países muito mais ricos. Isto é verdade, não é? Estas duas coisas vão contribuir para chegar aos 93%, porque isto são tudo malandrices. Muito bem. Só para dizer outra coisa, em 2020, tínhamos também que ter cumprido metas. A meta principal, que é a meta total das energias renováveis, que era 31%, foi conseguida. E foi conseguida por causa das bombas de calor. Porque as bombas de calor apareceram com efeitos retroativos a 2014. Porque se não tivesse isso acontecido, Portugal, não tinha conseguido 31%. Por mais biomassa que tenha, que é a maior forma de energia renovável que o país tem, Portugal não tinha conseguido 31%. E nas metas parcelares, para 2020, a eletricidade foi a única que não cumpriu o objetivo. Foi a única. Porque era 60% e ficou com 58% ou 59%. Pois.
Sim, senhor. Nada mal. Nada Vai mal. mal. Excelente. Mas não cumprimos 60. Pronto. E agora são Posso 93. dizer só uma pequenina coisa sobre isso? Só uma pequenina coisa importante. Eu acho que o pior que pode acontecer aos sistemas elétricos, nomeadamente ao nosso, é perdermos a credibilidade. Isto é, Exatamente. se nós vamos por um caminho em que arranjamos métodos estatísticos para falsificar os nossos objetivos e isso tudo, perdemos toda a credibilidade. E, Sem portanto, dúvida. isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, mas pronto, Vamos ver. Mas eu receio que é isso Vamos que esteja ver. a acontecer. é o que estás a dizer. Exatamente. O apagão demorou mais de 3 a 5 horas do que devia ter demorado. Esta é talvez a frase mais importante que se ouviu depois do corte geral de energia que afetou a Península Ibérica no passado dia 28 de abril. Foi durante uma conferência promovida na Ordem dos Engenheiros que José Medeiros Pinto, antigo diretor do planeamento das redes da REN, proferiu a sua opinião. A ministra foi entrevistada na SIC e as centrais Black Start, que permitem fazer o arranque do sistema elétrico depois de um apagão, foram tema. Relativamente à central de Castelo do Bode, foi dito que precisou de um gerador fornecido por um empreiteiro local. A ministra, a propósito do arranque desta central, disse que mesmo assim arrancou primeiro que a central da Tapada do Outeiro. Estou a citá-la. As centrais de Castelo do Bode e da Tapada do Outeiro são as nossas Black Start e recebem uma contrapartida financeira para ter essa função. A Tapada do Outeiro recebe por mês, segundo a ministra, 1,7 milhões de euros, onde se inclui também, para além desta função específica, disponibilidade para o sistema. Senhor Engenheiro, acho que é a pessoa indicada para nos dizer com mais detalhe o que é que correu mal aqui nisto tudo, neste processo de arranque ou de rearranque. A pessoa indicada são as empresas que tiveram que estar no terreno. Pois. Eu apenas leio ou ouço testemunhos. O que é que eu posso dizer? E eu, como tenho um passado de indústria e de arranques a partir do zero de Black Start, posso dizer que estou muito inclinado a compreender que às vezes as coisas levam o tempo que têm que levar, por mais preparação que haja. Neste caso, o que é que eu posso dizer? Eu não quero nem culpar a REN, nem a EDP, nem a Redes. Culpei o ambiente político e institucional sobre o qual eles estão a operar. Ou seja, eu lembro, 5 dias antes do apagão, no dia 23 de abril, em reunião do Conselho Tarifário da Secção do Gás, na última reunião que discutiu os preços a vigorar no próximo ano de gás, o meu colega Paulo Rosa, representante efetivo dos consumidores empresariais no Conselho Tarifário Secção do Gás, concertado comigo, não podia, porque nesse dia fui operado ao olho esquerdo, chamou a atenção de que os preços do gás podiam ser melhores se não fosse brutal previsão da redução do consumo de gás. E tudo isto por causa da não previsão de consumos de gás para a produção de eletricidade. O que significava, no entender do colega Paulo Rosa, a necessidade permanente de grandes importações de energia de Espanha, que bem sei que são mais baratas, disse ele. Mas cada coisa a seu tempo. Trocamos, ou queremos baixo custo, ou queremos segurança. E antecipou essa necessidade de segurança, no fundo. Estava a antecipar o apagão. Foi a nossa reflexão em gabinete, trabalhamos os dois em conjunto. O que acontece? Todos os representantes do setor do gás, das empresas, atiraram-se ao meu colega. Todos os representantes dos consumidores domésticos, DECO e companhia, atiraram-se ao meu colega. E os dois colegas de empresas também disseram, calma que a gente precisa de preços baixos. Portanto, tenho muita pena, mas a autoridade moral para contestar falha em Portugal. As pessoas têm que fazer um exame de consciência. Se o meu colega, que eu tenho o orgulho de ser amigo dele, antecipou isso, provavelmente é por ser um empregado com ordenado fixo, portanto imune aos interesses de cada uma das partes. Mas o país
precisa de segurança e devia pensar que tem que ser razoavelmente imune a conjunturas. Sim, senhor. Penso que fui explícito ao dar este exemplo. Barato sai caro, como se costuma dizer, e o Dr. Paulo Rosa merecia ser, se calhar, a figura do mês. Mário, o que é que te oferece Eu não dizer? tive a oportunidade de estar nesse encontro da Ordem dos Engenheiros, porque a ERSE, nesses 2 dias, fez teve uma extraordinária iniciativa em que juntou os TSOs de toda a Europa e, portanto, eu estive nesse encontro que foi muito útil portanto, proveitoso. Portanto, não pude assistir ao contexto em que, digamos, essas afirmações foram feitas e, portanto, às vezes o contexto complica isso. O que é que eu posso dizer? Portanto, sobre o funcionamento do Black Start é tudo conhecido. Não funcionou. Não funcionou como estava previsto, porque, não sei, enfim, será fácil de determinar. Sobre o problema do comportamento das escolas, do despacho propriamente dito, em restabelecer isso, eu tenho a obrigação de dizer que eu convivi durante muitos anos com o despacho, conheci grandes despachantes, conheci muito bem a escola do despacho, como a Jerónimo, com quem sempre falei. Havia um senhor mítico em Portugal, que tinha acabado de sair do despacho quando eu comecei a colaborar com eles, que era o Machado, que no dia em que faleceu, toda a gente, digamos assim, que o conheceu, estava de lágrimas nos olhos. Isto dá uma ideia do que era o ambiente de competência e de solidariedade entre aquela gente. Eu lidei depois de muito tempo com o Paulo Marques, que infelizmente também partiu muito cedo, e sempre fui, digamos, e conheci uma gente esforçada, uma gente a fazer o melhor que pode e a trabalhar em situações extraordinárias. Quer dizer, não passa para a cabeça as dificuldades que aqueles funcionários que estão ali e as responsabilidades que assumem. E, portanto, eu tenho algum receio de fazer afirmações deste tipo, ou ser solidário com as afirmações do meu amigo Medeiros Pinto, que eu reconheço que tem um grande conhecimento das redes, de talvez as pessoas que mais conhecem em Portugal, porque é preciso ver isso, porque a esta dificuldade técnica, e eu assisti pelo menos a 2 de excepcional gravidade que foram resolvidas por eles, por um grande despachante, que eu até posso dizer um nome que se chamava Jerónimo, na altura estava lá. Para além dessa, agora juntou-se outra que é que o Sr. Engenheiro acabou de dizer, é a pressão que há económica para que as coisas sejam baratas, para que se corram riscos. Esta pressão é terrível, existe. Nós não podemos fazê-la agora. Portanto, tirando isto, eu não consigo dizer mais nada e, portanto, tenho a certeza absoluta que a escola do despacho, os despachantes, quer dizer, e o despachante não é o administrador. Portanto, nós antigamente, na RAN, tínhamos na administração sempre um homem do despacho. Eu lidei com vários e conheci vários, mas aqui não temos. Quer dizer, aquela gente que está ali a fazer o seu trabalho, fez o melhor que sabia, não tem as mãos limpas. Sobre esta questão do tempo, eu olhava isto de outra forma. E eu não sou um especialista da matéria, mas entendo que recolocar um país novamente em pé, do zero, deve ser difícil e vai-se por tentativas e de vez em quando aquilo volta abaixo e vai ter, até que se consiga que fique tudo direito, vai levar o seu tempo. O problema não é este. O problema é quando é que foi feita a primeira tentativa do Black Start. Teoricamente, devia ser logo no minuto seguinte. Certo. Isto é que é um Black Start. Ou seja, nos primeiros minutos tinham que acionar o Black Start. E o que é que foi Braga? O que foi dito é que só aconteceu o primeiro arranque horas depois do apagão. Ou seja, os Black Starts não estavam prontos. E ontem a ministra foi clara. É óbvio, aquilo demorou mais do que... Ontem a ministra foi clara quando disse quanto é que custava o Black Start da Tapada do Outeiro, que é muitíssimo caro, 1,7 milhões por mês, e quanto é que custava, que é muito mais barato. Quanto é que tem lá incorporado mais uma verba para serviços de... Castelo de Bode, que é muito mais... E o Castelo de Bode não estava preparado. Então tiveram... O gerador hidráulico, ao que eu apurei, não funcionou, não conseguiu funcionar. Tiveram que ir buscar o tal gerador ao empreiteiro. Isto é como ter um quartel dos bombeiros, com os carros todos ali prontos para saírem, mas alguém se esqueceu de pôr gasóleo nos carros. É uma boa imagem. Eu poderei complementar
Pois é verdade. Na realidade, não havia preparação suficiente. O Castelo do Bode hoje é público, soube isso de várias fontes. Se fosse só de uma, tinha que ficar calado. Como foi de várias, pois o sistema de arranque rápido hidráulico não estava preparado. Não estava. Não funcionou? Não estava. Pronto. Não estava. Portanto, aquilo que podia ter levado menos de uma hora, sejamos generosos, que é preciso ter as pessoas todas nos sítios, Obviamente. levou 4 horas. Bom, no caso da central termoelétrica, da Tapada do Outeiro, eu aí sou menos generoso. Não devia ser uma única central, deviam ser 2. Pois. Não podemos fiar-nos numa só central, que reconheço que a Tapada do Outeiro, pela sua localização geográfica, ao pé da estação, ao pé do nó principal da rede elétrica de transporte, que é este substância de Rio Tinto, é privilegiada. Mas demorou ainda assim mais tempo a arrancar, ainda até a ministra disse isso. Demorou. De fonte segura, houve algumas tentativas de introdução na rede que falharam. Portanto, como devo imaginar, tenho uma informação que ao fim de uma hora houve uma primeira tentativa que não resultou. Pode não ter resultado, é admissível. As entradas em rede, por vezes, falham e vai tudo abaixo outra vez. Mas se houvesse outra central, provavelmente teria melhor coisa, porque um azar nunca dá 2 vezes ao mesmo tempo, é raro. Portanto, eu sou partidário de que o atual plano que tenta a ser publicitado, não senhor, não são 2, são 4. Reconhecemos, pode ser a Tapada do Outeiro, generosamente pode ser uma central a gás, mantemos Castelo do Bode, mas depois também temos, talvez, o Baixo Sabor e o Alqueva. Eu pergunto se vamos ter estratégia. A estratégia é ótima em anos hídricos ótimos. E quando há anos secos? Temos A ministra disse que há sempre uma reserva de água. Aliás, essas centrais hídricas, para fazer esse papel, não podem utilizar toda as centrais que tiverem que secar, têm que ter uma reserva de água. Temos que avançar. E com tudo isto, vêm aí pedidos de indenizações. A conhecida Frente Cívica de Paulo de Moraes e João Paulo Batalha endereçou uma carta ao Primeiro-Ministro apelando ao Governo que exija à REN, Redes Energéticas Nacionais, uma indenização pelos danos provocados pelo apagão de 28 de abril. A Associação propôs que o valor da compensação seja de 780,5 milhões de euros, montante que estima corresponder aos prejuízos totais causados pelo apagão. Por sua vez, a Associação Industrial Portuguesa, a AIP, fez um inquérito aos seus associados e diz que o apagão pode ter provocado perdas no valor de 2 mil milhões de euros nas empresas portuguesas. Os prejuízos resultam de incumprimentos de contratos. A Associação sublinha ainda que os prejuízos financeiros atingiram praticamente todas as empresas, mas em especial as empresas industriais. Consideram que o apagão reflete fragilidades no plano energético nacional. Caso os tribunais venham a decidir favoravelmente, em favor dos pedidos que venham a ser formulados, que entidades serão, afinal, chamadas a indenizar? Tem alguma ideia sobre isto? Ainda por cima sou eu o primeiro a responder. Eu seria prudente. O evento não teve origem em Portugal. Pode acontecer que não estivéssemos 100% preparados para um evento deste. Ninguém está imune. Podemos ter maior ou menor capacidade de resposta. Quanto aos prejuízos, eu já ouvi muita coisa. Eu seria prudente. Eu deixaria queixem-se e os tribunais que decidam. Porque eventos extraordinários, que eu saiba, não dão direito à indemnização. Pois. E, certo. Mário. Portanto, sugiro é homem, um dos conselheiros da indústria em Portugal e portanto, ele lá saberá isso. De qualquer maneira, registrei uma afirmação que a Bondalti fez no encontro recente, em que o facto de ter ficado completamente sem energia levou a que tivesse levado para restabelecer a sua produção 5 dias. Quer dizer, independentemente de quem vai...
produção. 5 dias. Só ao fim de Atrasou em 5 dias a produção. não só conseguiu ao fim de 5 dias. Restabelecer a E produção. fizeram isso num encontro que houve recentemente. E, portanto, vamos lá ver, uma coisa é quem paga ou se não paga, outra coisa é se houve ou não prejuízo. Prejuízos houve muitos. Isso houve muitos e isso não se pode, independentemente de quem é que venha a pagar, ou se responsabilizar, ou se ninguém venha a pagar, e da classificação disto, se foi um problema de gestão, se foi um grande incidente, etc. O problema aqui, para mim, é que não havendo um incidente físico e continuando, como agora até recebi aqui uma informação da rede elétrica, em que acusa as empresas do sudeste espanhol de que não absorveram a energia reativa que tinham que receber. E, portanto, o que levou a que a Iberdrola já veio a território dizer que vai publicar tudo. Quer dizer, num ambiente destes, eu não sei o que é que vai acontecer, quer dizer, qual é a conclusão final que vai ter. Foi um grande incidente, ninguém vai ter direito a ser indemnizado, a qualidade de serviço vai se manter, não sei dizer. Agora, que houve um prejuízo gigantesco em Portugal e Espanha, isso não tem as minhas dúvidas. Sim, senhor. Eu só quero aqui pôr um cenário deste tipo. Imaginemos que indústrias como as vidreiras, como fornos de fusão, ou como as cimenteiras, com fornos de clinker, fossem todos elétricos, como querem que seja um dia. O vidro é mais tenebroso. Imaginemos esses fornos estarem 10 horas sem qualquer introdução de energia térmica, o que é que teria acontecido? Felizmente, esses fornos são a gás natural. Ou, no caso dos cimentos, a coque de petróleo. Ou seja, bastou terem essas empresas 1 ou 2 grupos de emergência para porem eletricidade suficiente só para pôr os sistemas de controle a funcionar. Porque a energia primária de enorme potência foi o gás natural ou foi o coque de petróleo que impediu que esses fornos colapsassem eventualmente. Imaginemos qual seria o custo desses prejuízos. Sim, senhor. A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade, ENTSO-E, está a conduzir uma investigação ao apagão que afetou a Península Ibérica e refere que a data de entrega do seu relatório final é o dia 30 de setembro de 2026. Já a Ministra do Ambiente e Energia disse no início desta semana, que a ENTSO-E se comprometeu a fazer, a afirmação é dela, o maior esforço para antecipar as conclusões da investigação. A minha pergunta é se faz sentido a ENTSO-E agendar a entrega de um relatório final sobre este episódio para 2026, 30 de setembro de 2026. À partida, tenho muito respeito pelas entidades responsáveis pela gestão das redes elétricas, mas 1 ano e meio de prazo é um bocadinho Black Start a mais. É um apagão político. O melhor é não dizer mais nada. Mário. Vamos lá ver, eu fui aqui um bocadinho crítico com o facto de se ter, digamos, atribuído a essas entidades a competência para explicar o que se passou nos anteriores passos. Nos anteriores? No anteriores podcasts. Certo. Fui um bocado crítico disso. Neste momento não sou assim tão crítico, porque dada este passa-culpas que está a acontecer em tudo isto, e nomeadamente uma guerra muito, enfim, objetiva entre as duas grandes empresas, que é a Iberdrola Endesa e a Rede Elétrica de Espanha, começam as próprias empresas espanholas a dizer que o resultado definitivo deve ser dessas entidades e não da rede elétrica. E, portanto, sobre o tempo, pode haver aqui situações muito mais difíceis, porque dado o montante de indemnizações e dado o facto de não ter havido um acidente físico e o facto das pessoas se acusarem entre elas de ser problemas de gestão, pode haver aqui problemas de difícil resolução. Uma delas ainda não está em cima da mesa, mas é conhecida desde as primeiras horas, é o que é que aconteceu na fronteira francesa. Isto é, se a gestão da fronteira francesa foi adequada, se não foi, portanto, eles dizem que desde o princípio que muita dessa reserva que a rede elétrica tinha foi gasta, eles falam em 1000 megawatts, na gestão da fronteira francesa e que depois ficou sem essa reserva e, portanto, como penso que sabem, a parte da interligação é em corrente contínua e a corrente contínua não sincroniza, portanto não ajuda à sincronização
E, portanto, há aqui problemas digamos, que podem ter, digamos, implicações entre países, porque o montante é demasiado elevado. E, portanto, qualquer decisão que venha a ter dessa entidade tem que ser uma decisão muito bem estudada, muito bem fundamentada. Eu não sei se 1 ano e meio é suficiente. Agora, faço ver é que Ou a seja, Carvalho, que é especialista nestas matérias, pede um relatório final para daqui a 6 meses. Está bem, mas o problema é que, vamos lá ver, Portugal, quer dizer, qual é o papel de Portugal nisto? É pedir digamos, qual é o nosso papel nisto? Nós, a primeira argumentação que pusemos, isto é um problema espanhol, portanto, com o qual eu discordo em absoluto. Discordo em absoluto que tenha sido essa a justificação que tenha sido dada. Porquê? Porque houve 2 horas antes e podia ter havido aqui, na minha opinião e pelo que eu conheço o espaço, porque é que não houve mais colaboração? Quer dizer, nós em Portugal precisamos de saber, ainda não nos foi dito, o que é que aconteceu nas 2 horas antes do apagão. Para perceber como é que foi a colaboração, se houve, não houve, etc. Quer dizer, nós em Portugal aqui, eu acho que devemos estar no fundamental calados. Porque, vamos lá ver, não devemos falar muito, porque das duas uma, ou já sabemos o que se passou, Certo. e assumimos que se passou, ou não sabemos. Bem. E, portanto, dada a complexidade que todos os dias parece aumentar nisto, eu penso que Portugal deve ter algum cuidado a nível, digamos, dos cargos governamentais em, digamos, se pronunciar demasiado sobre isso, até porque pode aparecer uma conclusão que não gostemos. Pois. Acho que isso é preciso cuidar. Bem, Paulo, para Pode terminar, ter esse cuidado, mas eu aqui já dei esta analogia, penso que foi no podcast anterior, a analogia daquele acidente do avião que se desfez naquele talude na Coreia do Sul, todos lembrados no dezembro do ano passado, e que morreram 200 e tal pessoas. Independentemente da causa, isto é o que se passou em Espanha, no avião é assim, na aviação os relatórios também só aparecem anos depois, o relatório final. Tem que ser tudo escalpelizado, até porque os acidentes não ocorrem só por mas por conjugação de vários fatores. Mas não interessa saber porque é que os motores daquele avião falharam e nada mais funcionou que fosse capaz de o fazer pousar na pista e de o travar. Não havia nada que pudesse ser feito para o travar. Mas foram tomadas logo medidas concretas, independentemente do relatório, que é esse aeroporto e os outros aeroportos da Coreia do Sul foram retiradas as barreiras de betão que estão nos fins das pistas. Muito bem. Porque se não estivesse lá essa barreira, as pessoas tinham sobrevivido uns metros mais à frente. sim senhor. Deixa-me só dizer uma pequena coisa. Pode acontecer que a conclusão final seja que toda a gente esteve bem. E que toda a gente cumpriu os seus deveres. E que o que está errado... Depois do que aqui foi dito, é difícil. Não, mas o que está errado é quer dizer, o próprio sistema tinha, como dizem os espanhóis, normativas inadequadas. Exatamente. E, portanto, se há regulamentos que já eram inadequados, já deviam ser corrigidos há muito tempo, porque eles foram chamar, depois da senhora que está à frente da rede elétrica, se meter nesta guerra, que não faz qualquer sentido, foram chamar os velhinhos que tinham estado à frente da rede elétrica, como a Atienza e outros. E eles vêm dizer, o problema aqui é que há aqui uma série de regulamentos que já estão completamente inadequados. Portanto, pode muito bem acontecer que a conclusão final seja toda a gente fez bem, toda a gente teve bem e ninguém é Mas alguém tem a competência de fazer a revisão desses regulamentos, não é? Isso é toda a gente, mas para aí... Alguém tem que saber Alguém tem que saber que aquilo está mal. que este novo tipo de geração obriga a investimentos. Muito bem, vamos terminar. Vamos então para a parte final, com começo agora aqui pelo Paulo, com a indicação, pode ser as duas coisas juntas, da personalidade do mês de junho, e com a decisão do mês de junho. Começo pelo Paulo. Eu aqui quero, novamente, dizer que a senhora Ministra é uma das pessoas... É a figura do mês, decisão. Porque está a gerir bem isto com todas as expressões que ela possa ter. A decisão, eu queria só falar aqui da publicação do Decreto-Lei 79 de 2025, que facilita o licenciamento, falamos há pouco dos projetos de produção de hidrogênio, em que, através desse decreto-lei, revoga um conjunto de obrigações que os produtores estavam obrigados a mostrar, que eram os pareceres da CCDR, os pareceres da APA... Isso já é o resultado da EMER? Não sei.
Ok. Mário, Eu tenho decisões, eu acho que há duas decisões que são muito interessantes. Uma a nível do nível ibérico, outra a nível mundial. A nível ibérico foi o facto da EDP, que era uma das principais empresas a fomentar, tinha uma unidade específica para fomentar o autoconsumo, informou os seus, enfim, a sociedade e os seus clientes que iria terminar com isso. Portanto, a EDP não vê rentabilidade nos projetos de autoconsumo, em especial fotovoltaicos, aqui em Portugal, da Espanha. na Espanha. Isto em Portugal não tem essa unidade específica. Ok. Era uma das maiores unidades específicas, uma das unidades a trabalhar no fotovoltaico em Espanha. Ok, certo. E, portanto, deixou de reconhecer isso. A outra passou despercebida, eu acho que é muito importante, que é a lei, portanto, o Trump e a sua administração deixou de limitar as emissões das centrais de carvão e de gás natural. As pessoas, isto passou um bocado despercebido, mas apesar de tudo, sempre existiu na América uma ideia de que fomentar a competição, isto é, as centrais a partir de certo nível, nomeadamente as mais antigas, deveriam ser penalizadas pelas suas emissões. Isto deixou de ser. O que vai acontecer, eu não sei se a iniciativa privada, que é muito forte, vai ou não pôr-se velhas centrais a funcionar, Certo. mas isto vai contribuir imenso para a emissão de CO2 a nível mundial. Figura do mês, Trump. Eu prefiro do mês, não é o Trump. Figura do mês para mim, desculpa, Negativa. tenho que sair da parte, mas para mim é um desastre eleitoral e a figura do Pedro Nuno Santos. É inequívoco. Eu acho que é inequívoco. Isso é que foi um apagão. Eu peço desculpa, não gosto de entrar aqui nesta política, mas quer dizer, a configuração que houve e o desastre que o Pedro Nuno Santos conduziu o Partido Socialista, não posso deixar de o dizer. Acho que toda a gente fala nisso na televisão e todo lado. Portanto, é a figura do mês, digam lá. Muito bem. Eu vou ater-me à energia, não entro pela política. E a primeira coisa, eu não consigo eleger nenhuma personalidade do mês na área da energia, acho que ninguém merece. Nem o Paulo Rosa que antecipou o apagão. Eu não gosto nem de me ver ao espelho, nem de me elogiar em causa própria. O Paulo é como se fosse meu irmão gêmeo em termos profissionais. E é um grande técnico. Paulo Rosa é apenas um exemplo de honestidade intelectual. Que há pouca já. A decisão. Quanto à decisão, eu vou pelas pequenas coisas, que é aquilo que o país tanto precisa e que tardam tanto em coisa. E, curiosamente, e passo a declaração de interesses, uma pequena nuance no programa do biometano foi milagrosa. Finalmente, a agricultura, a economia e o ambiente acordaram que, afinal, o produto que não é gás, que sai da biodigestão, é um produto. Exato. E deixou de ser resíduo. Isso foi Permitindo Exatamente. que houvesse plano, que houvesse investidores e que houvesse benefício Andou-se para a frente. finalmente conseguimos. E algo tão simples, mas que requereu o entendimento de 3 áreas Mas governamentais. que durante estes anos todos a APA não conseguiu vê-lo bem. Muito bem. E assim termina o podcast de energia do Jornal Água e Ambiente Online, relativo ao mês de junho, sobre o apagão, mais um, provavelmente não será o último. O apagão tem sido fértil em informação e, por isso, obviamente, temos de acompanhar, e este é um espaço feito e imaginado para isso mesmo. Muito obrigado a todos.